A Justiça Eleitoral do Ceará já condenou 12 pré-candidatos cearenses ou aliados por conta de propaganda eleitoral antecipada, pedido de voto, seja de forma explícita, seja com expressões similares, e realização de atos desproporcionais ao momento de pré-campanha. A multa foi a principal forma de sanção aplicada nesses casos cearenses e até agora os valores somados chegam a R$90 mil. Uma das decisões mais recentes foi tomada contra um pré-candidato da capital. O Tribunal Regional Eleitoral condenou o deputado federal André Fernandes por propaganda eleitoral antecipada no lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. O político terá que pagar uma multa de R$15 mil. A condenação atendeu a uma representação do Ministério Público Eleitoral do Ceará. Ao todo, a Justiça Eleitoral já condenou ao menos 12 pessoas a partir de provocações do órgão por conta de ações eleitorais antecipadas. As chamadas palavras mágicas incluem termos como vote em mim, vote contra, apoie, derrote, eleja, entre outras, que levam a concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória. Com o período de campanha eleitoral mais curto no Brasil desde a reforma eleitoral de 2015, as pré-campanhas eleitorais passaram a ganhar mais visibilidade. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Bom, a gente viu no primeiro bloco o Luzenor conversando sobre essa questão das convenções, falando exatamente, Marcos, da movimentação que já existe em torno dos partidos, porque as convenções começam oficialmente amanhã, dia 20, e, claro, vão até o próximo dia 5 de agosto, que é o prazo final para a realização dessas convenções que vão homologar as candidaturas, mas nesse meio tempo tem essa questão aí, que é da propaganda eleitoral antecipada, dos riscos que os pré-candidatos correm de se contraporem a diversas infrações. E por que isso está ocorrendo assim com muita intensidade? Por uma questão simples, Marcos. Nós tivemos uma reforma da eleitoral no ano de 2015. E essa reforma, ela, de certo modo, ela tornou mais curto o período próprio da campanha eleitoral, que se restringe hoje entre os meses de agosto e setembro. Então, basicamente, são o quê? 2 meses de campanha. O que isso implica? Que as pré-campanhas eleitorais passaram a ganhar mais visibilidade. E aí, os pré-candidatos tiveram que, na realidade, se desdobrar para aí demonstrar que são pré-candidatos, que estarão numa disputa sem ter que pedir diretamente voto de forma explícita. Então, a propaganda antecipada é hoje a grande preocupação desses pré-candidatos. Eles não podem pedir votos. Aí vem agora esse nome com as palavras mágicas. Não é só pedir voto explicitamente. Você não pode dizer eu conto com você, eu vou trabalhar para mudar o que for preciso e nós vamos contar com o seu apoio. Nada disso. Então, essas multas, elas vêm exatamente dessas tentativas dos pré-candidatos, primeiro, em driblar essa situação dessas proibições e, segundo, se colocarem, como se diz, na prateleira como pré-candidatos entre tantos nomes, né, que são colocados. Então, daí essa preocupação que existe hoje. O principal questão nesse momento agora da pré-candidatura são as multas. Tanto é que está aí, o André Fernandes foi multado, os outros pré-candidatos, por exemplo, também em vários municípios do Ceará foram multados, aqui mesmo em Fortaleza teve isso, em Caucaia também. Então, assim, é uma preocupação geral em relação ao que se estabelece no que é possível, no que não é permitido e no que dá para fazer numa fase longa até de pré-campanha, mais até do que a campanha em si. Bom, para além disso, o Luzenor também falou desse calendário eleitoral e é importante a gente frisar, por exemplo, já que nós estamos tratando aqui de Fortaleza, Marcos, ela chama a atenção, lógico, por ser a capital, por ser o espaço onde as atenções estão voltadas e porque aqui nós vamos ter o maior número de pré-candidatos colocados até agora. São 8 que se colocam para disputar a prefeitura da capital, além do prefeito José Sato, que é candidato, aí já se coloca como
candidato ou pré-candidato à reeleição, ele é do PDT. Nós temos também o capitão Wagner do União Brasil, a gente tem o Evandro Leitão pelo PT, nós temos o André Fernandes pelo PL, nós temos o Eduardo Girão pelo Novo, nós temos o Técio Nunes, que é candidato do PSOL, nós temos o Haroldo Neto da UP e nós temos o Zé Batista, que é um candidato que já está pela terceira vez disputando pelo PSTU. E aí se pergunta o seguinte, quando é que começam ou quando serão realizadas essas convenções no caso desses principais candidatos aqui na capital? Bom, uma das novidades é que o prefeito atual, José Sarto, que é do PDT, o diretório municipal do PDT já marcou a data da convenção que vai homologar o nome do prefeito Sarto à sua reeleição. É no próximo dia 28 de julho, ou seja, no próximo final de semana, encerrando o mêsinho desse período de julho. E aí sim, vai ser lá no Farias Brito, um colégio aqui da capital, ali no Benfica, durante a parte da manhã, virão o presidente nacional do PDT, o licenciado, que é o ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, vão estar lá o ex-presidenciável Ciro Gomes e outras lideranças nacionais do PDT, além de vereadores, pré-candidatos, numa grande festa. Nesse aspecto, o prefeito José Sarto, por exemplo, inicialmente, o prefeito Roberto Cláudio, que é o presidente do diretório municipal, tinha trabalhado com a ideia de realizar, Marcos e ouvintes, essa convenção conjunta com outros partidos aliados, porque tem 9 partidos que estão aliados ao PDT nessa campanha. Mas a ideia é que cada partido desse realize, por exemplo, suas convenções em separado e o prefeito Sarto irá comparecer a todas essas convenções, ou seja, de certo modo ele vai ganhando também visibilidade em cada vez que for realizado nessa. Então, por exemplo, no dia 26 vai ter convenção do Avante, aí no dia 27 tem convenção do PRD, no próprio dia 28, convenção do PDT, e assim vai se seguir nessa sucessão. No caso do Evandro Leitão, que é o candidato do PT, tem um aspecto aí. Em princípio, a convenção está marcada para o próximo dia 4 de agosto, ou seja, um dia antes do prazo fatal para essas convenções. Por que isso? Porque, na realidade, como o Luzenor falou no bloco anterior, o PT está tentando ainda ver se confirma a presença do presidente Lula nessa convenção do PT aqui na capital. Não é algo que está definido. Há, inclusive, quem defenda que o presidente Lula não deva participar diretamente das convenções, mas ainda há essa tentativa. Então, assim, na perspectiva é que o PDT, por exemplo, seja ali pelo dia 4 de agosto. O Eduardo Girão, do Novo, já definiu a dele. Vai ser no dia 3 de agosto, mas os demais ainda não. E qual é o outro aspecto que é interessante a gente observar nesse embate, nesse debate que está sendo realizado agora de pré-convenções? É que os partidos oficialmente, os principais, ainda não definiram seus candidatos a vice. Você imagina? Não tem nome ainda para bater o martelo e dizer o seguinte, ó, esse candidato já está com o seu vice definido. Não tem. No caso do PDT, por exemplo, a expectativa é que o anúncio só seja feito no dia da convenção. Portanto, no próximo dia 28 de julho. Deverá ser alguém do PSDB. É o partido que está aí hoje com a vice. Não está confirmado ainda o nome do Elcio Batista, mas tem nomes sendo colocados. Mas será que eles não têm ainda o candidato a vice ou estão aguardando? Na realidade, Marcos... Não divulgaram ainda. Eles não divulgaram porque ainda existem muitas articulações sendo feitas, ainda muitas conversas sendo feitas. Portanto, esse nome realmente não está batido. Não chegou-se ainda a um consenso em relação a esse nome. Então, a perspectiva é que se leve essa decisão para o dia mesmo da convenção. Então, no caso do PSDB, pode ser o Elcio? Pode. Mas, por exemplo, há ainda uma negociação em torno do nome que pode vir a ser uma mulher, Cláudia, né? A Cláudia, ela é vereadora, a Claudinha, e ela é do PSDB e é um dos nomes cotados, mas tem também outros nomes aí sendo colocados. No caso do PT especificamente, aí o negócio ainda é pior, porque lá tem o PSD querendo a vaga
e tem o PSB de Bola também querendo a vaga. Pelo senador Cid Gomes, ele gostaria que provavelmente fosse a filha da Isolda Sela, Luísa Sela, ex-secretária de Cultura. No caso do PSD, tem dois nomes na agulha. Tem a Cláudia Brilhante, que é ligada ao Luiz Gastão, que é deputado federal pelo PSD, do Sistema Fé Comércio, mas tem a Gabriela Aguiar, que ganhou muita força e há quem aposta, inclusive, que tudo vai caminhar para que ela seja, então, indicada a vice do Evandro Leitão. No caso do capitão Wagner, também deverá ser uma mulher. Quem será essa mulher? Não está ainda definida essa situação. No André Fernandes, o André também ainda não sinalizou, não se sabe se será de fato uma mulher ou um homem, mas mostra-se claramente o seguinte, que os partidos, os principais, caminham para as suas convenções, levando esse mistério, essa curiosidade até os minutos finais. Bom, enquanto isso, é se segurar e evitar multas e evitar problemas, porque mesmo que isso não traga maiores consequências, mas traz aborrecimento. Já começa a campanha tendo que pagar multa, tendo que correr atrás, por exemplo, para fazer a defesa na justiça eleitoral, para contratar, botar os seus advogados já para trabalhar de forma antecipada, enfim, são situações, Marcos, que são inevitáveis.